Muito bom dia, meu nome é Denis Moreski, falando para a Engenharia, e hoje eu vou falar se você deveria começar a aprender pelo CAD ou se já deveria ir direto para o Revit. Essa dúvida surgiu de um dos nossos seguidores no Instagram que mandou uma mensagem para a gente, falando assim, no caso, né? Sou aluno de civil e estou no meio do curso. Tenho uma noção boa de CAD, só que não peguei a questão de projeto elétrico e hidrossanitário. Gostaria de saber se é melhor já migrar para o Revit e aprender tudo lá, ou ainda fico no CAD. Eu já tenho na minha cabeça que o Revit é uma ótima ferramenta, só que algumas empresas ficam presas, parece ser rocha, no AutoCAD e não acompanham as novidades. E eu achei bem interessante essa constatação, porque é uma constatação bem real, né? Uma coisa que a gente vê no dia a dia, principalmente aí na época de graduação, que a gente está atrás de estágio, que a gente, né, já quer melhorar nosso currículo falando que a gente sabe Revit, quer entrar numa empresa que mexe com isso. Só que na hora do vamos ver mesmo, a maioria das empresas ainda tem um pé atrás, não implementou direito toda a parte não só do Revit, né, mas da tecnologia BIM no geral. E como que a gente pode lidar com isso? Essa é uma dúvida que surge na cabeça de bastante gente. E eu tive duas oportunidades muito interessantes na época de graduação, que a primeira delas foi trabalhar em uma empresa onde já tinha o BIM muito bem instalado, o pessoal já estava até começando a fazer pagamentos pelo IPD, né, utilizar todos os cronogramas, fazer a parte toda mais integral do BIM. Então foi lá que eu aprendi bastante coisa, principalmente na questão de como utilizar o Revit, como interagir, né, como que funciona a interação do Revit com outros programas como o MS Prod, como o Navisworks principalmente, né, para análise de interferência ali, a questão dos clashes e tudo mais. Então foi bastante interessante. E tendo essa bagagem, quando eu fui para meu próximo estágio, né, depois de mais ou menos 1 ano e meio, eu entrei numa empresa onde eles tinham projetos muito grandes, eles estavam fazendo condomínios em diversas cidades diferentes, aqueles condomínios aí que tem 4, 5, 6 blocos, cada bloco com 4 andares, cada andar com 4 apartamentos, então você imagina que a questão principalmente de sistemas é uma questão bem complicada numa situação dessa, né? Uma situação de condomínio. E só que eles não usavam nada de Revit ainda. Então, como eu já tinha um pouquinho dessa bagagem, principalmente por ter trabalhado muito com a parte de sistemas, né, hidrossanitário, elétrico, eles me contrataram para começar a fazer esse projeto de implantação. E aí já entra a parte interessante, que dá a oportunidade que saber uma ferramenta nova te proporciona, que muitas vezes você que vai ser o carro-chefe dessa implementação. Você que, por mais que às vezes no papel de estagiário ainda, você vai ser a pessoa que vai conseguir dominar o software um pouco melhor e mostrar para a empresa quais são as vantagens dele. Então, assim, como a empresa fazia a compatibilização pelo AutoCAD, nem sempre ficava claro como os sistemas interagiam. A parte estrutural, a parte ali de pavimentação, ela é um pouco mais evidente numa situação do CAD, porque são elementos maiores, porque são elementos que o pessoal já está acostumado a lidar e já está ali. Só que, por exemplo, numa situação onde você vai cavar uma canaleta para passar toda a tubulação de lógica, né, de telefonia, toda a tubulação elétrica e o esgoto e água fria, por exemplo, nem sempre dá para ver no CAD, porque isso vai ser quase que um feixe de tubos. Numa situação como essa, na valeta lá, tinha às vezes uma valeta ali de 1 metro, numa área de seção transversal, né? De 1 metro quadrado, tinha ali 10 tubos diferentes. Então, isso não dava para ver no AutoCAD de uma forma adequada. Por mais que o AutoCAD também tenha ferramentas 3D, não é a mesma coisa. Então, assim, no vídeo passado, eu já mostrei como fazer aqueles filtros ali, né, para diferenciar as cores, por exemplo, das tubulações. Então, quando eu fiz a modelagem dos sistemas, eu coloquei a quantidade certa de tubos que ia ter, de tubulações. Eu coloquei cores diferentes para ficar mais fácil do detalhamento. Hoje em dia é bem mais comum, né, de encontrar uma empresa que consiga plotar esses gráficos ali coloridos, né, e isso vai reduzir bastante a questão de erros na hora de executar a obra, porque ela está bem mais fácil ali de entender o que é o que. E mostrei também, por exemplo, como que seriam as interferências. Então ali, ó, aquela tubulação que no AutoCAD estava fazendo aquela curva, como eu modelo a conexão real, nem sempre aquela linha ali no AutoCAD consegue representar bem uma conexão de tubulação, né? Então, acaba ficando bem interessante. E daí, então, aí que eu acho que vai partir de você como profissional
tanto como estagiário, como uma pessoa que está ali dentro da sua empresa, de às vezes mostrar para os seus chefes, mostrar para as pessoas encarregadas quais são as vantagens de se adequar a um tipo de tecnologia dessa. Por mais que no começo deu um probleminha a mais, né? Deu essa dor de cabeça de aprender um software novo, ver como que vai ser a dinâmica de trabalho diferente. Então, assim, pode ser até que você tenha que modelar, né, o projeto no seu horário livre. E, querendo ou não, isso pode parecer ruim a princípio, porque você está trabalhando de graça, só que é uma oportunidade tanto de aprender, porque tem bastante gente também que não gosta muito de aprender só, tipo, fazendo um curso. Então, assim, sentar na frente do computador, ver outra pessoa falando, né, como você vai fazer isso ou aquilo, nem sempre é a mesma coisa que realmente abrir o programa e começar a mexer. Então, numa situação dessa, você vai ter a oportunidade de sentar e começar a mexer num projeto de verdade, e não é só um exemplo do computador ali. Então, encontrar problemas reais, interagir com o programa, né, criar essa intimidade com o programa, que é o que vai fazer mais diferença na hora de realmente trabalhar com isso. E, quando você levar para as pessoas encarregadas, você vai ter tanto o domínio do programa já, quanto a oportunidade de mostrar quais são as vantagens dele. Finalizando o vídeo, então, assim, a minha opinião é que, assim, o AutoCAD, as ferramentas de CAD em geral, não necessariamente o AutoCAD, são importantes e elas não vão sumir tão rápido. Porque, querendo ou não, dependendo do que você precisa, se é algo mais simples, ela vai ser necessária da mesma forma. E tem muita gente ainda que trabalha com isso. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, também é a ferramenta que é mais ensinada em graduação. Então, às vezes, só aquela noção que a graduação te passa, combinada com você ali estar acostumado a aprender um software diferente, já vai ser o suficiente para você conseguir ali se posicionar no mercado de trabalho de uma forma que você consiga atender as demandas de CAD, ao mesmo tempo que você consegue trazer as vantagens de um software BIM, né, de um Revit, aí, de qualquer outro software que se enquadre nessa parte diferenciada e da nova geração que está vindo pela frente. Então, eu acho que é interessante você usar o seu tempo livre e se dedicar de verdade às ferramentas que ainda estão por vir. E utilizar, talvez, por mais que não pareça, muita coisa que a gente aprende a usar no Revit, tem como dar uma extrapolada e utilizar nas ferramentas de CAD também, certo? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, se você tem uma opinião diferente, deixe nos comentários abaixo ou entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, que por lá eu respondo as perguntas também diretamente para você mais rápido e às vezes até em vídeo, que nem eu fiz essa semana com o comentário do Anderson. Por hoje seria isso. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e até uma próxima.